A antecipação de herança no meio jurídico é perfeitamente possível e essa prática ela ocorre por meio da doação. Então, aquele que quiser antecipar a herança dos seus descendentes, ou se não tiver descendentes, quiser antecipar a herança para o ascendente ou para o cônjuge, né? É perfeitamente possível. Inclusive, a antecipação de herança é uma estratégia jurídica muito utilizada como uma forma de planejamento sucessório, a fim de evitar desgastes no futuro, caso o autor da herança venha a falecer, e até mesmo discussões entre os herdeiros sobre algum bem, determinado bem. Além dessa situação, a antecipação de herança traz diversas vantagens no custo. Isso porque o imposto de doação, em alguns estados, há uma diferença nessa alíquota, né? Mas, ainda que não houvesse diferença nas alíquotas, né, do imposto de transmissão causa-morte para o imposto de doação, como se trata de uma questão que está sendo resolvida ainda em vida, você pode se programar, né? O pai pode chegar para os filhos e falar: olha, meus filhos, eu vou doar esta fazenda para vocês, eu vou antecipar a herança de vocês, mas eu não estou podendo agora, então eu vou reservar aqui um dinheiro, vou fazer o cálculo do imposto e mês que vem ou daqui 3 meses eu já vou ter o dinheiro e aí eu vou fazer o documento, a escritura pública ou o instrumento particular passando, né, essa propriedade para vocês com usufruto vitalício para mim, um exemplo. E então, essa doação ela pode ser programada, ela não é necessariamente obrigada a fazer naquele momento, não, a pessoa está se organizando, por isso se diz que a antecipação de herança, ela é muito utilizada como estratégia de planejamento sucessório, né? E tudo que é planejado, ele evita desgaste, né? Quando se planeja algo, você evita um transtorno maior, né? Então, no caso da doação, você pode se organizar quando você vai fazer. Você decide fazer e aí se organiza quando tem que fazer. E aí, mês que vem ou ano que vem eu vou ter um dinheiro, vou receber uma quantia e vou pagar os impostos e fazer a doação para o descendente ou para a esposa, antecipando a parte dela na herança. Perfeitamente programado. No caso de falecimento do autor da herança, você não tem essa possibilidade, porque faleceu, automaticamente terá que ser feito o inventário, terá que ser feito o recolhimento do imposto ali naquele momento de dor, naquele momento em que o emocional está abalado e não tem choro, tem que recolher o imposto, porque se não recolher não sai do nome do autor da herança, o imóvel fica empatado, às vezes você tem que ter um desgaste para ir para a justiça, fazer a partilha, discutir qual a parte de cada um, enfim. Então, há diversas vantagens na antecipação da herança. No entanto, é importante destacar que existem limites legais para a antecipação da herança. E aí, nós temos aqui a previsão do Código Civil que vai dizer que a antecipação da herança ela está limitada à parte disponível daquele que está doando, né? Daquele que é autor da herança, né? Então, até 50% pode ser feito a antecipação da herança. Mais do que isso, não pode. Às vezes, existe um único herdeiro, né? Às vezes, o doador, ele possui um único herdeiro, não tem esposa, enfim, possui um único herdeiro, ou é só a esposa, ele não tem filhos, enfim. Ele pode fazer isso em vida? Pode, porque aí nós estamos falando do herdeiro universal, né? Que ele herda sozinho todos os bens deixados pelo falecido. No caso de antecipação, isso será feito em vida. Agora, a lei diz o seguinte, tem até um artigo que diz o seguinte: não poderá ser feita a doação integral. A lei diz que pode ser feita a doação, mas tem que reservar
uma garantia para sustento daquele que está doando, sob pena de nulidade da doação. Tá? Isso está lá no artigo 548 do Código Civil. Eu vou ler para vocês. É nula a doação de todos os bens sem reserva da parte ou renda suficiente para a subsistência do doador. A reserva da parte aqui, nós já estamos falando a parte, né, a parte disponível, né, a reserva da parte da legítima, né, que é o que a lei determina que tem que ser deixado separado para depois da morte, para ser discutido depois da morte. E aí o artigo 549 do Código Civil também traz outra previsão, ó. Nula é também a doação quanto a parte que exceder a de que o doador, no momento da liberalidade, poderia dispor em testamento. Esses dois artigos estão falando basicamente a mesma coisa. É o seguinte: não se pode doar mais de 50%, ou seja, a doação e a antecipação da herança está limitada à parte disponível, que é uma parte que a lei possibilita que aquele que está vivo pode fazer o que quiser com até 50% do seu patrimônio, mas se ele tem filho, se é casado, os outros 50% ele não pode se dispor, porque isso é uma segurança para os herdeiros, é uma segurança para o cônjuge, né? Enfim, a lei tomou esse cuidado de não deixar que a pessoa se desfaça de todos os seus bens. Não é possível. Agora, quando você vê alguém, não, mas o cara fez. Bom, se o cara tem bens que não é registrado, bens móveis que, enfim, você não tem um controle, aí a pessoa vai fazer. Mas a lei visa proteger o quê? Os herdeiros necessários, que são o que é o cônjuge, os descendentes, os ascendentes e os colaterais. Então, existe essa proteção que a lei garante, para justamente não ocorrer do autor da herança desfazer dos bens, prejudicando direito de outro, né? Ou melhor dizendo, dos herdeiros necessários. Então, fica claro que não se pode antecipar todo o patrimônio do doador, né? E além disso, ele, da parte disponível, que é 50%, ele tem que deixar uma parte reservada para o sustento dele, tá? Por isso que é muito comum você ver, por exemplo, a doação de um patrimônio, de um imóvel aos filhos, mas com usufruto vitalício, tanto usufruir da posse, como dos frutos do imóvel, que é aluguéis, rendimentos. Enfim, por exemplo, a pessoa tem um imóvel que tem dois apartamentos em cima e um ponto comercial embaixo. Aquele imóvel ele pode ser totalmente doado, né, desde que ele tenha outros imóveis, tá? Mas naquele imóvel específico, o doador resolve deixar para os filhos e antecipa, faz a doação daquele imóvel com usufruto vitalício. E aí, os filhos passam a ser proprietários do imóvel, só que eles não poderão vender o imóvel, nem fazer nada, porque o imóvel ele está no nome dos filhos por doação, mas o pai ou os pais irá receber os aluguéis, poderá usufruir daquele imóvel enquanto estiver em vida. Aí você fala, mas para que ele faz isso então? Bom, essa medida já evita transtornos no futuro quanto a com quem ficará aquele imóvel, né? Porque os filhos já sabem que cada um tem a parte x, né? Por exemplo, se for 3 filhos, o pai deixa lá, ó, o ponto comercial é para fulano, o apartamento X é para ciclano e o outro apartamento Beltrano. Mas eu terei usufruto de todos, inclusive dos aluguéis. Então, assim, já fica feita aí uma pré-partilha, né, dos bens. Isso evita muitos transtornos, né? Então, assim, os filhos já sabem, ó, aquele apartamento é meu, aquele lá é da minha irmã, aquele lá é do meu irmão, porque meu pai já fez uma antecipação da herança fazendo a doação. Só que não pode ser o único bem, tem que ter outros bens. Então,
agiliza bastante, isso facilita bastante a vida. Assim, é um planejamento que vale a pena, os benefícios são diversos. Bom, então é isso. Para falar de antecipação de herança, a gente precisa aprofundar no tema doação. Mas como eu não quero que esse vídeo fique muito longo, eu chamo a atenção para vocês o seguinte: é perfeitamente possível a antecipação de herança por meio da doação. Quando ela ocorre, ela é, porém, limitada à parte disponível, que é 50% do patrimônio. E a doação, a antecipação de herança, ela é configurada quando é feita a doação a algum dos herdeiros necessários, ou a todos os herdeiros necessários, né? A todos os herdeiros necessários não, né? A algum dos herdeiros, né? Herdeiro necessário, que seria filho, ascendente, descendente, cônjuge ou algum colateral. Mas será feito da parte disponível, que é 50%. Se por um acaso a doação for destinada a um terceiro, a uma pessoa que não é herdeiro, não há que se falar em antecipação de herança, e ela pode ocorrer de qualquer forma, só que quem está doando, nas mesmas condições que é a antecipação de herança, aqueles 50% que é a chamada parte disponível, quem está doando só pode doar até o limite de 50% do seu patrimônio. Então, se, por exemplo, o doador já doou 50% para os filhos, ele não poderá doar mais nada para ninguém, porque ele já atingiu a cota do limite disponível previsto por lei. Mas se, por exemplo, ele doou 25% do patrimônio dele para os filhos, os outros 25% ele pode doar para quem ele quiser. Ele pode doar para quem ele quiser. E não vai configurar a antecipação de herança. Por quê? Desde que aquela doação esteja dentro dos limites da parte disponível é aquilo que o doador tem liberalidade. Ele pode fazer sem nenhum impedimento legal. Pode doar para quem ele quiser. E, assim, uma outra questão, falando de planejamento sucessório, agora para encerrar mesmo, há que se levantar a possibilidade de uma holding familiar. É uma questão bem interessante e envolve estratégia jurídica de planejamento sucessório. Então, às vezes, a análise da estratégia jurídica de um planejamento sucessório, o que se recomenda não é uma antecipação de herança, mas sim a criação de uma holding familiar para que o patrimônio possa estar preservado, os ativos possam estar preservados e, em caso de falecimento de algum dos herdeiros ou do autor da herança, todo o procedimento ficará bem mais simples e menos custoso, porque tem toda uma questão envolvida na holding familiar. É bem interessante e é caso de se pensar sobre o assunto. A holding familiar tem sido um tema muito falado ultimamente, e o brasileiro, né, sobretudo os empresários, têm se despertado para esse tema e se organizado, né, em fazer aí uma holding familiar. Bom, é isso. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente, deixe aí sugestões de tema no comentário. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.